A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. No programa, nós continuamos no capítulo 14, preparativos, e no programa passado comentávamos sobre o relato de André Luiz, nos dizendo que ele e Vicente iriam pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. E aí comentamos sobre isso. Citamos a pergunta 495 do Livro dos Espíritos, que na resposta o Espírito Santo Agostinho, juntamente com São Luís, nos dizem que nunca devemos nos sentir na solidão, porque estaremos sempre acompanhados desses amigos espirituais que se fizeram amigos de nós pela vontade do trabalho no bem. E aqui está um relato, né, bem explicado para nós, né? Mais adiante, o André Luiz fala da ansiedade, que mal dormiram, né? Por causa da ansiedade do trabalho. Tereza comentou sobre a questão da ansiedade, que deveremos controlar. O espírito superior não tem essa ansiedade, ele é a questão da ansiedade. E mais adiante, o André Luiz nos relata que recebeu um auxílio magnético, né? Foi ao gabinete. Ele e Vicente receberam auxílio magnético, entrando em relação mental direta com os técnicos, né? Os técnicos trabalhadores com essa especificidade de auxílio magnético. Mas recebendo essa relação mental direta, ele ficou consciente de si mesmo, continuou consciente de si. Essa colaboração magnética não tirou dele o sentido consciencial, quer dizer, ele continua sabendo que ele é o André Luiz, ele e o Vicente. Comentamos também sobre essa relação mental direta, que não sabemos realmente o que seja, ele não explica, nós podemos fazer suposições. Eu falei em passes, colaboração magnética, né, passe, mas pode ser outro tipo de situação, mas o que é importante é que está havendo um preparo para que eles venham na Terra, mostrando para nós que não é assim querer ajudar e vai ajudar. Tem que ter um preparo técnico, tem que ter a boa vontade, um equilíbrio, um preparo técnico, é claro, com certeza. O André Luiz, e nisso a gente vai, mais adiante no capítulo, a gente vai ver o equilíbrio que ele conquistou lá no final da obra Nosso Lar, quando a gente viu que ele consegue se equilibrar vendo a esposa casada novamente. No caso dele foi isso. Então conseguiu um equilíbrio interno e a partir daí a boa vontade do trabalho, mas precisa de um preparo, né? E ele fez uma prece, ele aproveitou o momento sempre, né? Sabendo que estava recebendo um preparo para a tarefa que ele estava ansioso em fazer, que é a colaboração aos encarnados. E o que ele faz? Ele faz uma oração, uma prece. E paramos aí. Aí eu queria, no programa passado, eu não pude comentar, porque a gente chegou, né, já estava no finalzinho, quando a gente chegou nessa parte do parágrafo. Estamos, né, nós lemos no programa passado o finalzinho do parágrafo 12. Quando ele diz, ele faz uma diferenciação aqui para nós, que era mais que ele aproveitou a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que um ato de súplica propriamente considerado. Então ele está mostrando aqui para a gente que ele não ficou parado orando, né? Assim, ele não ficou só numa atitude mística. Aquilo já era o começo do trabalho dele. Já fazia parte desse projeto de vir ajudar aos encarnados e desencarnados, porque ele coloca que era já um compromisso de trabalho. Então, estamos trabalhando daqui, que já vamos na oração, que é a primeira, vamos dizer, a primeira providência desse projeto que ele e o Vicente vão encetar agora. E aí,
eu lembrei que no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item 10, o espírito é um espírito protetor que dá essa mensagem. O homem no mundo. Tem um pedacinho que esse espírito vai falar também sobre a oração, dizendo que não é a gente orar, não é para ficar longe de todo mundo. Olha o que o espírito protetor, que é como ele se denomina. Capítulo 17, item 10. O homem no mundo. Eu vou ler só o trecho que no caso, a gente está estudando sobre a oração, que ele diz aqui que é mais um compromisso de trabalho. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com sentimento de pureza que as possa santificar. Está dizendo justamente isso que o André Luiz está repetindo aqui para a gente. Então, não é para, não, vou orar, tem que parar tudo que eu estou fazendo porque eu tenho que orar. Não é isso. Você começou o trabalho, já começa trabalhando, Senhor Jesus, me ajuda, e vamos trabalhando. E aí, eu lembrei de uma outra situação no livro Obreiros da Vida Eterna, que vai nos dar um exemplo justamente sobre a questão da oração. Nesse livro, o Obreiros da Vida Eterna, eu acho que é o capítulo 4, se eu não me engano. Capítulo 4, isso. Lá eu acho que o título do capítulo é Compromisso de Trabalho. Capítulo 4. Nesse livro, o André Luiz vai visitar no primeiro momento um posto de socorro volante, que é a Casa Transitória de Fabiano de Cristo. Irmã Zenóbia. Que a irmã Zenóbia e o irmão Galba dirigem, um revezando o outro de ano em ano. Só que nesse período em que ele foi visitar, é a Zenóbia que está na direção. Mas o negócio é tão feio por lá que a lei não é de repouso. Então o repouso para o espírito superior é trocar de tarefa. Aí ela vai para outro lugar e o Galba vem. Nesse dia, né, que eles estão lá no posto, aconteceu lá um problema. E nesse livro está André Luiz, está o André Luiz, a Luciana, o Padre Hipólito, né? Tem esses três e tem a irmã Zenóbia que coordena. E esse posto volante, né? Ele é nas trevas, é um lugar, né, meio complicadinho. Então, lá no capítulo 4 fala assim: indefiníveis ruídos alcançaram-nos o ouvido, e Zenóbia pálida calou-se igualmente. Olha, até a diretora da casa, né, deu uma paradinha. Em poucos segundos, tornaram-se mais nítidos. Eram gritos aterradores, como se a curta distância devêssemos afrontar hordas de enraivecidos animais ferozes. Entre nós, Luciana parecia a mais atemorizada. Então, o André Luiz está dizendo que a companheira Luciana, que fora enfermeira na terra, ela era a mais atemorizada com os gritos lá que estavam vindo da parte externa lá do posto. Torcia nervosamente as mãos, até que, não lhe sendo mais possível suportar por mais tempo a inquietação, dirigiu-se à diretora da casa suplicando: irmã, não será conveniente endereçarmos uma fervorosa rogativa a Deus? Vamos orar, irmã Zenóbia, não é melhor a gente parar tudo para orar? Conheço os monstros. Tentaram muita vez arrebatar meu pai do sítio a que se recolhera. Zenóbia sorriu com benevolência e respondeu: já fiz meus atos devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesmo já vale por uma súplica
ardente. Decidamos, pois, qualquer problema a sobrevir com resolução e confiança total em Deus. Por quê? Imagina, né? Um posto de socorro nas trevas. Problema deve ser um atrás do outro o tempo todo. Se ela toda hora for parar, não, vamos nos reunir, vamos parar tudo, vamos... Não vai. No final do dia o trabalho não vai feito. Tem até uma música do Gilberto Gil, muito bonita. Se eu quiser falar quando eu vou cantar, por falta de caridade, né? Isso seria falta de caridade. Mas a música é muito bonita. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós no meu quarto. Né? Tem todo um simbolismo. O que o Espírito está falando aqui, como a Teresa está explicando, ele fala assim, ó, exortando-vos incessantemente a prece, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer, nos incentivando a orar, não pretendamos vivais uma vida mística. Quer dizer, não é para ficar isolado da sociedade e orar o tempo todo. Sem trabalhar, isso está errado. Essa vida mística, nós inventamos isso lá no cristianismo nascente. Nós, logo após o cristianismo nascer, começamos a inventar essas coisas, desse isolamento da sociedade. Está bem explicado no livro 50 anos depois, em que a personagem Célia, ela vai ter que, por circunstâncias da sua vida, ela vai viver num mosteiro lá no Egito. Então mas aí tem toda uma situação de trabalho. Bom, o livro é muito bonito, 50 anos depois. E ali o Emmanuel relata, começa ali essa questão do cárcere, do isolamento da sociedade e tal, e vamos orar. Não é isso. Existe uma lei do Livro dos Espíritos, que é a lei da sociedade. Kardec coloca, né? Então a oração pode ser feita a qualquer momento, mas o trabalho do bem é orar muito mais. Vamos lá continuar então, né? Então, continuando aqui... Parágrafo 13. Decorrido... E aí continuamos. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair, quando nos prouvesse. Então, concluíram lá a tarefa de receber o auxílio magnético dos técnicos para ampliar a visão. Sabe lá Deus como faz isso? Ele não explicou. E o que é isso? É porque não nos interessa saber, se ele não falou, né? A princípio, ele continua, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Aí foi o que a gente falou no programa passado, na questão da relação mental direta com eles, auxílio, que a gente não sabia o que era. Com isso que a gente está dizendo, que ele está dizendo aqui, que nós falamos assim, mais adiante a gente vai falar uma coisa que a gente pode até achar. Quando ele diz aqui que não notou muito a coisa diferente, a não ser dentro do coração uma nova coragem e alegria, aí é aquilo. Pode ter tido um auxílio magnético, um passe, que melhorou. Eu fiz uma analogia de raciocínio assim. Quando nós, Tereza, eu e um grupo de companheiros grandes, íamos ver Divaldo Pereira Franco no seu ciclo de palestras aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente na Casa Espírita André Luiz, que fica ali na Tijuca, Praça da Bandeira, Maracanã, é tudo ali, é um tronco ali de coisa, né? Ali. E nós íamos lá. E o Divaldo, no seu ciclo de palestras no Rio, que ele fazia todos os anos, ele ia no André Luiz sempre. Ali era a data, era compromisso certo. Né? Quinta-feira. Era sempre na quinta-feira, isso. A Tereza lembrou. Chegávamos lá de madrugada, porque a fila... olha, o centro abria 6 horas da tarde. Meu Deus, eu estou rindo aqui porque cada coisa é bom. Chegávamos lá de madrugada para ficar na fila na rua. E aí, na confraternização, né? Porque espírita realmente não deveria beber nem fumar, mas o que come é uma grandeza, né? A gente brinca assim. Levávamos o nosso lanchinho e brincar, e assim, confraternizávamos o dia inteiro. Quando entrávamos na casa, o ambiente era muito bom, cantava-se, tinha um coral e tal. O Divaldo chegava, às vezes chegava junto com o Raul Teixeira, com outros. E aí chegava e falava aquela palestra linda, maravilhosa. E sabíamos que, sabíamos não, né? Não sabíamos, né? Mas achávamos quase certeza que o Dr. Bezerra de Menezes incorporaria em Divaldo, como acontecia todo ano. E aí isso acontecia. No final da palestra, o Dr. Bezerra incorporava, trazia uma mensagem, um ensinamento que está em todos os livros. Não é a questão do ensinamento em si, mas é a questão em todos os livros da obra, né, das obras. Ele não falou nada diferente não foi de isso, Jesus. Ele não falou nada diferente do que Jesus falou. Nada. Mas, como ele mesmo diz no livro Dramas da Obsessão, é dele.
que ele diz que por causa da nossa inércia mental, os espíritos romanceiam os livros, né? Isso. É isso. Então aí ele fala e tal, e falava, saímos dali enlevados. O André Luiz está falando aqui, nada de extraordinário, e sentimos dentro do nosso coração uma nova coragem e alegria diferente. A gente saía dali assim, eu até brinco, né? A gente chegava, pegava um trânsito, voltava ali pela Praça da Bandeira, pegava o elevado, descia na Avenida Brasil, estava tudo bem, podia fechar a gente, não tinha problema. Passava aquele dia, no outro dia, dependendo da pessoa, já no dia seguinte a coisa começava a ficar normal. A gente já voltava a ser irritado e tudo mais. Um grupo de amigos nossos, lá da nossa casa religiosa, nossa casa espírita, há um bom tempo atrás, conseguiram visitar o Chico lá em Uberaba e conseguiram entrar na casa do Chico. Já estava mais difícil, né? O Chico já com certa idade e tal. Havia todo um esquema para entrar lá. E conseguiram entrar, esse grupo de amigos nossos. Era Filinto, Renato, Mirna, Cecília e outros, um grupo de amigos. Chegaram lá, beberam água lá da moringa, lá do Chico e tal. Olha, saíram de lá, foi uma semana assim, de paz. Passou aquele tempo, voltamos a ser o que éramos. Então, no raciocínio que diz aqui, nova coragem e alegria diferente, isso aí muitas vezes é emprestado, não é nosso ainda. Nós captamos porque estamos na sintonia, mas muitas vezes é emprestado. Pode não ser aqui no caso do André Luiz. Por exemplo, no livro... Aqui no caso do André Luiz, com certeza esse tratamento mexeu com a emoção dele. Mexeu com a emoção dele, mas o André Luiz... É dele, essa emoção. Ele não virou santo por causa disso. Não, é isso que a gente tem que colocar. Ele não vai ser essa pessoa tranquilo e calmo e tal, não vai ser, porque no livro, por exemplo, que a Teresa citou, Obreiros da Vida Eterna, vão ter situações lá em que os obsessores vão provocar que a casa transitória de Fabiano faz uma excursão nas trevas, e eles se relacionam diretamente com aqueles espíritos que ainda estão muito equivocados, e tem xingamento, provocação. O André Luiz tem situações ali que ele quer pular lá e resolver o negócio como se fosse a polícia, prender todo mundo e tal, lá ele cita. Então ele não é, entendeu? Dependendo da situação. Porque se fosse conquista real, podia haver situação. Quando é uma conquista real nossa, os espíritos... Não, mas ele só está dizendo aqui que teve ali... Isso, não, o que eu estou querendo passar é que muitas vezes não é conquista real ainda, é emprestado. Porque é nosso no momento. Nós fizemos esforço, mas é emprestado. É o caso do Divaldo que a gente citou. Então... Continuando mais um pouquinho. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aqui, quando ele fala isso, eu achei interessante, porque ele foi lá só para dilatar a visão, né? E aí a audição melhorou. Mas quem usa óculos sabe disso perfeitamente, que sem óculos não escuta direito. Eu, pelo menos, e muitas pessoas me relatam a mesma situação. Tirou o óculos, você não escuta tão bem, porque de alguma maneira a gente lê o lábio das pessoas, isso enquanto encarnados. Mas deve ter uma relação bem intrínseca entre visão e audição, porque ele foi para melhorar uma e acabou melhorando a outra também, não é? Então, o que foi feito, a gente sabe que ele não foi hipnotizado, que ele ficou consciente o tempo todo. Foi feito lá esse tratamento sem ele. A única coisa que ele sentiu é o que ele está relatando para a gente. Não modificou nada, aparentemente, fisicamente. Mexeu mais com a emoção dele, porque ele ficou mais alegre, ele ficou mais, como ele diz aqui, com um pouco mais de coragem, né? Com bom ânimo. Isso realmente, na hora, foi o que ele percebeu. Mas depois... com o andar do que a gente vai estudar aqui, a gente vai ver que mexeu em outras coisas também. Né? A emoção... E o interessante, ele fala que os sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Então, a gente observa isso num certo equilíbrio que ele consegue ter, e a partir desse equilíbrio íntimo que ele já tem, tendo coragem e alegria diferente, ele consegue ver e ouvir melhor, já para ajudar melhor. Aí é o benefício que se recebe para poder trabalhar mais. E aí é o que a gente falou em programas anteriores, que por isso que o espírito superior, que já tem isso naturalmente, não é emprestado naturalmente, por isso que ele é superior, ele tem uma visão muito maior
em todos os seus sentidos. Então ele consegue ajudar melhor. Né? É diferente de nós. Aí ele continua mais um pouquinho. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava-nos no centro, marcando a partida para o meio-dia. O centro aqui não é centro espírita, não. É o centro dos mensageiros. O centro lá da... Centro dos Mensageiros, que é o nome do livro, é Os Mensageiros, porque o nome desse centro, que tem lá no Ministério da Comunicação, se chama Centro de Mensageiros. Isso. Então, o centro aqui que ele está se referindo é o local onde tudo começou, onde ele foi assistir a palestra do Telésforo, onde ele escutou alguns casos de espíritos falidos, médiuns, dialogadores, pessoas, né, espíritas. Ele foi onde ele assistiu, e ele agora, né, como ele vai iniciar uma nova tarefa, ele foi lá no gabinete, recebeu o auxílio para ampliar a visão, e agora ele vai se encontrar com o Aniceto, né? Marcando meio-dia, né? A partida. Então, só aproveitando essa questão que a Teresa falou do centro, não é o centro espírita, é o centro do setor lá que eles estão trabalhando, do setor do centro de mensageiros, que trabalha só nisso. E a gente já vai tendo uma ideia, e esse livro, Os Mensageiros, vai começar a explicar isso melhor, da amplitude que tem no plano espiritual. Não é? Da amplitude assim, das construções, dos setores, das enfermarias, tudo aqui é do superlativo, a gente vai ver isso. Ele está falando do centro dos mensageiros, eles estão no auxílio, num gabinete, eles foram a um gabinete e está lá no centro. Mas junto com esse gabinete tem outros setores. E fora o centro dos mensageiros, anteriormente, a gente tinha lido em capítulos anteriores, tem outros setores, tudo da colônia Nosso Lar, que é uma colônia, lembrando, que está na periferia do umbral. Não é uma colônia superior, não é. Mas é uma colônia que ela habita trabalhadores, pessoas que estão no seu esforço pessoal se preparando para novas oportunidades de encarnação. Como ele mesmo diz, 90% dos habitantes do Nosso Lar vão voltar para reencarnar na Terra. É isso aí. Não e como diz Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas. Quanto sentido tem essa frase de Jesus, né? Muitas moradas. É morada da casa do Pai. Então, a gente vê a abrangência, a maravilha que é a oportunidade de trabalho que tem no plano espiritual, né? Ele encarnado, ele era um trabalhador, porque o André Luiz, né, como médico, ele tinha uma dificuldade, para a gente relembrar aqui, dificuldade de relacionamento com os pacientes. Mas enquanto pesquisador, né, como nós acreditamos, não está escrito em lugar nenhum, mas nós acreditamos ser o espírito do Dr. Carlos Chagas, ele é alguém que trabalhou muito para descobrir a causa, né, lá da doença que o barbeiro transmitia. Tanto ele estudou, tanto ele fez um protocolo total, né, de origem, de cuidado, de tratamento, né, fechou, como dizem os médicos, o protocolo de tal doença. A doença recebeu o nome dele, doença de Chagas, né, que era transmitida por esse parasita, que é o bichinho barbeiro. Então, ele era trabalhador, chegou no mundo espiritual, a gente tem que entender isso, a morte não modifica ninguém. Como diz o próprio André Luiz acho que é em Nosso Lar, ele diz que a morte pelo contrário, ele nos revela. É como se fosse aquele filme que antigamente saía da máquina, isso é só para os DNA antigos, botava lá naquele líquido revelador e mostra realmente a figura nítida. A gente, quando morrer, é a mesma coisa. O mundo espiritual, a gente vai ficar nítido. Ele está falando, só para terminar, ele fala aqui, né? A gente falou da ansiedade anteriormente, da vontade do trabalho no bem. Então, é o grande André Luiz, o grande trabalhador que está se esforçando e que é o grande exemplo para todos nós. Estamos terminando mais o programa, lembrando que hoje continuamos a estudar o capítulo 14 do livro Os Mensageiros. Agradecendo a todos a paciência e o carinho, fiquem com Deus. Muita paz de Jesus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.